Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Casa Onan. Eu sou Roberto Sagebin e hoje vamos falar sobre fatos e opiniões. Como fazer um jornalismo idôneo, responsável e comprometido com a verdade em um mundo onde muitas pessoas já chegam até uma notícia procurando apenas aquilo que confirma o que elas acreditam. Para essa conversa, estamos recebendo aqui Francisco Rocha, jornalista, diretor da Folha de Canela, com mais de 25 anos de atuação na área da comunicação. Uma das maiores referências do jornalismo aqui na região. Boa noite, Chico. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite, César. Fica por conta de vocês, essas maiores referências aí. A gente tenta fazer um trabalho aí, né, de acordo com o que a gente acredita, né? Mas obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente que agradece a tua presença. Junto também com a gente, pai César de Bará. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sabe que o boa noite tá dando um problema, né? Porque a gente vai pro ar de dia, né? A gente vai pro ar de dia e de noite. Né? De dia e de noite, exatamente. No então, rádio de dia. Bom dia pra quem é de bom dia, né? Chico, eu acho que é falsa modéstia, porque tu é uma referência, sem dúvida nenhuma, de profissionalismo, principalmente no jornalismo da região. A gente estava aqui, o pessoal um pouquinho antes aqui em off conversando, e saíram inúmeras referências e o quanto o Chico faz parte da construção da história do jornalismo, né? Ou, no mínimo, aprenderam com ele. Com certeza. Né? Em algum momento passaram... Eu aprendi com o Chico também. E eu contigo, cara, com certeza. Trabalhamos juntos lá na Folha, né? E apesar de ser um período curto, né, Chico? A gente sempre aprende, né? Alguma coisa, um com o outro. E foi bem bacana lá. Mas conta pra nós, Chico, como é que tá sendo hoje esse desafio, né? Principalmente nos dias atuais, de tu manter-se ali com um jornalismo sério e sem ser... idôneo, né? A grande diferença de quando sem ser rotulado, digamos assim. A grande diferença de quando eu comecei, nos dias atuais, é a internet, né? Que deixa qualquer pessoa externar a sua opinião, e isso é bom, né? Tem aquele ditado que eu posso não concordar com o que tu fala, mas vou morrer defendendo o teu direito de falar. Mas algumas coisas realmente merecem contraponto, né? E quando eu comecei a trabalhar, não tínhamos isso, né? A pessoa ou ia te fazer uma ligação por telefone fixo ou ia te mandar uma carta na redação para questionar alguma coisa que tu havia publicado. Então hoje isso acelerou esse processo de interação com quem consome o teu conteúdo, né? E traz, de certa forma, de vez em quando, alguns estremecimentos, né, o leitor não gosta do que tu escreve, né, não concorda, né? Mas eu acredito que isso faz parte do jogo, tá? Eu acho que tá no pacote. Sim. Tá no pacote. E tem uma coisa que eu sempre falo, tá? O teu reconhecimento quando tu faz a determinada atividade, ela vem junto com algumas pessoas que não vão gostar do que tu vai fazer. Não existe sucesso, tá? Eu não tô puxando o braço pro meu assado, dizendo, o Chico é um cara de sucesso. Não, eu tô dizendo que não tem como tu desenvolver bem um trabalho sem tu ter pessoas que não vão gostar de ti por algum motivo, seja na área que for. Então, tá no pacote. Agora, como tu trata isso e como tu vai publicar isso, que é a grande charada do negócio, né? E eu vou explicar, César, a tua pergunta a partir de 2 princípios básicos para mim, tá? Que, primeiro, é a formação do ser humano e o caráter do ser humano, acima de tudo, e depois o profissionalismo, né? E eu sou de uma geração que teve a oportunidade de, como várias pessoas talvez nos assistam, de atravessar essa fronteira do completamente analógico pro digital. Foi um dos pioneiros, né? Sim, no digital, sim. Literalmente da máquina de escrever ao celular hoje no meio da rua, que já é postado na hora. Literalmente, Sageba, porque eu fiz curso de datilografia com a dona Marlene naquela casinha lá perto da igreja. SD. SDFG. Eu fiz curso de datilografia, né? Mas ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer já jovem, com 13, 14 anos, e eu não sou muito jovem, tá, pessoal? Já cursos de computação, os primeiros que surgiam. Na época a linguagem era... Basic, não, antes disso. DOS foi uma modernidade quando saiu, né? Então, de certa forma, eu tive a oportunidade de acompanhar essas duas coisas e me manter antenado com isso. Mas eu falo que quando eu comecei a entrar na área da comunicação, final de 96 e de 97, haviam alguns eventos em Canela, e eu sou muito agradecido, eu sou um cara que eu digo que eu sou abençoado, porque eu tive
algumas oportunidades que me foram dadas e abençoado também por ter aproveitado essas oportunidades que me foram dadas para aprender e me desenvolver como pessoa e como profissional. Então, lá na 96, 97, 98, até 99, até 2000, tá, nós tivemos Festival Internacional de Teatro dos Bonecos no auge, Chocofest no auge, Festival de Teatro de Canela no auge, temporada de inverno no auge, isso em Canela, não tô nem falando de Gramado, tá? Certo. E na época não existia internet, né? Primeira máquina digital de Canela foi eu que comprei quando trabalhava na prefeitura, em dezembro de 99. Foi uma Kodakzinha desse tamanho, assim. Tá? Tive que quase que bater no secretário da Fazenda para convencer ele para comprar o equipamento, porque ele não acreditava naquilo. Sim. Ele não acreditava. Então, nós recebíamos em Canela 0 Hora, Correio do Povo, Guaíba, RBS, e nós recebíamos Estadão, nós recebíamos repórteres do Globo, nós recebíamos repórteres do Correio Brasiliense, e essas pessoas vinham para Canela para cobrir o festival e fazer matérias para seus veículos, e nós tínhamos a oportunidade de conviver com aqueles profissionais. Não só de conviver com aqueles profissionais, como de ver quais equipamentos eles estavam utilizando, Sim. qual tecnologia estavam sendo utilizadas nos grandes centros, nos grandes jornais. Aprender com eles. E aprender com eles. Não só a maneira de trabalhar, mas como se portar jornalisticamente, como se portar como profissional. Eu acho que isso fez muito parte da minha formação como profissional, ter trabalhado com profissionais de grandes veículos, que vinham dos grandes centros para Canela, para cobrir os espetáculos culturais, e a gente, com toda aquela cultura rica que tinha aqui, eu aproveitei muito isso para mim, de ver como eles se portavam, que equipamentos usavam, né? Tanto que um dos meus argumentos para comprar a primeira câmera digital da cidade de Canela foi justamente esse. Olha, secretário, Eles têm... eu quero espaço neste jornal. Para eu chegar lá, nesse jornal, e conseguir espaço gratuito, eu tenho que chegar na mesma velocidade que eles produzem e com a mesma qualidade que eles produzem. Se eu for pior que isso, eu vou perder espaço. Claro. Né, foi um dos argumentos que eu usei. E eu sempre tive isso comigo, né? Eu preciso ser o melhor. Eu, Cristiano Ronaldo, não é. Eu preciso ser o melhor. Eu preciso ter um equipamento que vai entregar uma produção honesta. Eu preciso ter um texto que vai chamar a atenção de forma honesta de quem vai ler. Eu preciso entregar alguma qualidade no que eu vou fazer, antes de tudo, para que as pessoas tenham credibilidade no meu trabalho. Então, a primeira parte, de repente, da resposta seja essa. Profissionalismo e qualidade, tentar ser o melhor possível que no que tu vai entregar, para que as pessoas percebam, apesar de não concordar com o que tu está escrevendo, muitas vezes, que aquele trabalho foi um trabalho profissional. E ali tu já quebra uma barreira. Opa, eu posso não concordar com o César, mas ele está fazendo isso de uma maneira profissional. Sim. Eu acho que essa é a primeira... Não é tendenciosa. Sim, exatamente. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa é que dentro do veículo de comunicação, na Folha, pelo menos eu tento fazer com que seja assim, é o seguinte: nós temos o espaço para o editorial, que são as matérias jornalísticas, e as colunas de opinião. E isso fica muito claro para quem consome o conteúdo da Folha, quando consumia quando era impresso e quando consome agora que é a internet, tá? O que é matéria jornalística e o que é opinião. Sim. E aí é o seguinte: matéria jornalística ela não pode ter opinião. Sim. A matéria jornalística ela tem que chegar o mais perto possível que ela conseguir do fato. Entende? Ela não pode ter viés. Já a coluna de opinião é diferente. É a minha opinião. Claro. Olha, sobre tal fato que aconteceu, eu penso em determinada coisa. Mas isso tem que ficar bem claro. Né? Quando tu consegue fazer bem essa separação, né, tu já, junto com o profissionalismo, junto com a qualidade que tu entrega, tu já tá com meio caminho andado. Né? Ô Chico, e tu nota uma diferença no jornalismo, vamos dizer, dessa época, no jornalismo de forma geral, em relação a isso que tu colocou, esse profissionalismo e esse editorial sem tendência, né? Do que acontece hoje? Eu acredito muito, César, que antes do profissional vem o pessoal. Vem o caráter de quem está trabalhando e a maneira como ele se formou para exercer aquela atividade. E vamos lá, não vamos falar só de jornalismo. Mas não tem uma questão comercial que levou a que a imprensa pudesse encontrar um caminho comercial, ou seja, apoiar determinada filosofia ou determinada tipo de... Ideologia? Nós vamos entrar num caminho espinhoso aí, né? É o que ele gosta. É o que ele gosta. Eu acho que não. Eu acho que... Sabe que o jornalista formado na tua geração, ele era muito mais fiel à profissão do que... Eu não estou falando de forma geral, mas assim... talvez hoje, por uma questão comercial, já não exista mais esse mesmo valor da fidelidade jornalística, do fato. Sim,
A busca por like, por view, ela é o que norteia muitos conteúdos. Certo. Então, daqui a pouco... Hoje é muito fácil tu ser jornalista, Eu entre nem aspas. acredito no que o Sageba, nesse conteúdo que eu vou produzir pro Sageba, mas esse é um conteúdo que vai me dar like, esse é um conteúdo que vai me dar view, Isso e eu vai vou por essa render, linha. né? Vai ser monetizado, então eu vou seguir esse eu vou por essa caminho. linha, vai me dar projeção, eu vou por essa linha. Sim, isso existe, tá? Porque hoje qualquer pessoa com um celular produz conteúdo. Sim. Antigamente era muito complicado, antigamente tu montar um jornal, a Folha de Canela chegou uma época que ela teve 20 funcionários na época do impresso. Para conseguir dar conta de se produzir um impresso semanal. Certo. Então tu pensa um impresso diário, como uma Zero Hora, como um NH, como o Correio do Povo, quantas pessoas envolvidas nesse processo, né? Mas isso tudo tinham cadeias de revisões. Então tu tinha o repórter setorista, tu tinha o editor de editor, o editor de setor, polícia, o editor de cotidiano, o De editor de esportes. política, de esportes, e tu tinha o editor geral. Então passava por um filtro, de certa forma, por uma curadoria, tá? Até isso ser publicado. Né? Eu acho que, de certa forma, a internet, ela avançou alguns estágios que essa curadoria não existe mais. Então, tu não nota que descredibiliza a notícia? Porque assim, ó, hoje tu olha alguma coisa e aí tu tem que entender se aquilo veio de uma fonte. Mas será que é verdade? Será que não é? Tem. É verdade ou é fake? Ou é fake, ou é justamente algo que não... E eu acho que a gente vai ter um problema muito grande na eleição, né? Sim, e a gente tá vivendo uma época que não é mais só o fake da notícia, né? Hoje ciclona a voz, hoje ciclona Exato. vídeo, é o famoso deepfake, né? Então, a nossa legislação, ela não tá preparada para lidar com isso aí. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Apenas há alguns anos eu comecei a notar dos estagiários que passam pela Folha de Canela, tá? Que as faculdades vêm começando a mudar suas grades curriculares para formar o profissional, o futuro jornalista, para isso que nós estamos vivendo hoje. Até 3, 4 anos atrás, o curso de jornalismo era praticamente o mesmo curso de jornalismo de 15 anos atrás. Claro que ética tu aprende na faculdade desde sempre. Certo. Tu tá entendendo? Mas ele não foi atualizado Mas nos veículos que existem hoje, que não as existiam, né? ferramentas, as linguagens, as maneiras de se levar na informação adiante começaram a ser atualizadas há pouco tempo, tá? Se uma grade curricular leva esse tempo todo, imagina a nossa legislação. Do jeito que o Estado é amoroso, a legislação se adequar a essas coisas novas com as quais nós convivemos. E isso deixa uma lacuna, isso deixa brechas do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, para as pessoas atravessarem essa fronteira e produzirem esse tipo de conteúdo que tu Essa te referes. lacuna, né, cinza, não tem definição para te aproveitar isso. Mas O Estado, meu velho, eu vou te dizer, tá? O Estado ele é igual submarino, tá? Ele de vez em quando ele até boia, mas ele foi feito para andar no fundo e ainda de vez em quando larga um torpedo para afundar o outro, tá? E a gente trabalha com isso, a gente trabalha dentro de um Estado democrático de direito que regula algumas coisas e outras não regula, e muitas vezes a fórceps numa canetada num tribunal vai regular alguma coisa que estava meia boca. Sim. A gente teve uma experiência essa semana, inclusive, que a gente está gravando esse programa, muito parecida com isso. Então, além de tu não ter uma proteção, digamos assim, um guarda-chuva legal, adequado do Estado Democrático de Direito, eu acho que hoje a grande questão é a ética profissional, que deveria regrar isso, que não existe legislação, porque vai partir da minha ética, claro. como que eu vou abordar esses temas. Sim. Falando em temas, Chico, a gente tem uma experiência, né? Até porque eu sou cliente do jornal, e eu sou representante de uma casa, né, de religião de matriz africana, cujo, ao ponto de vista comum, tem um certo preconceito, né? E eu, quando passei a ser anunciante do Folha, eu não, no caso a Casonã, é provável que tu tenha tido uma repercussão contrária de determinados outros grupos religiosos, né? E a gente nunca falou diretamente sobre isso, mas eu acho importante colocar. Porque dos veículos de comunicação que a gente trabalhou, tu foi o mais correto, né? Idôneo nesse sentido. Você olha, inclusive não é a minha religião, mas a gente... Não, e deixa eu te contar uma outra coisa, então. Aí, ó. Tá? Além de ti, eu tenho um cliente espetacular, que é meu cliente desde a época do impresso, que é a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que fica ali na rua Tio Elias, do pastor Márcio Pistorello, que semanalmente também publica conteúdo nas nossas plataformas.
Esse ano eu fiz um caderno espetacular digital da Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio. Estamos produzindo para daqui mais alguns meses um editorial especial sobre o aniversário de 100 anos da comunidade luterana de Canela. Uhum. Entre outros Claro. diversos exemplos que eu posso te dar. Então, assim, ó, o que acontece? Quando tu é jornalista e tu está editor de um veículo de comunicação, e eu sempre disse isso pro pessoal que trabalha comigo, tu não pode te apaixonar pela pauta. A partir do momento que tu te apaixonou pela pauta, irmão... Como é que tu faz isso, né? Se é tão... O jornalismo, ele é algo vivo, é uma paixão do profissional, né? Não, mas tu não pode te apaixonar pela pauta. Uhum. Porque se eu me apaixonar pela pauta, velho, eu perdi total... Eu coloquei viés naquele trabalho. Certo. Entendeu? Eu posso, depois que a matéria estiver publicada, for ao ar... Ser a queridinha da tua carreira. Exatamente. Essa matéria aqui eu me puxei. certo. Foi muito bom fazer isso aqui. Mas até essa matéria estar pronta e ser publicada, eu não posso me apaixonar pela pauta. Durante o processo dela. Exatamente. E eu não posso me apaixonar pelo tema. Tá? Por mais que eu simpatize com a Claro. ONAM e com todas as ações sociais que a ONAM faz, eu não estou falando do cunho religioso, Uhum. né? E acho fantástico o trabalho que diversas outras religiões de Canela fazem. Aqui nós estamos falando de religião, mas eu poderia falar de entidade de proteção animal, eu poderia falar de órgão de segurança, eu poderia falar de clube de serviço, eu poderia falar de partido político. Então, é que exatamente agora, já que a gente tá falando... Chegamos eu vou colocar de forma bem direta. Tá? Se tu é apoiador ou divulgador de uma causa religiosa que fala sobre religião de matriz africana, naturalmente tu é identificado como de esquerda. Se tu apoia os evangélicos, naturalmente tu é referenciado como de direita. Só que o Chico apoia todo mundo. Exato. Não, mas é que o negócio é o seguinte, não é o Chico que apoia todo mundo. A Folha Sim. abre espaço para todas as manifestações. Tá me entendendo? Sim. Eu tenho uma obrigação de fazer isso. E tu não tem um contraponto, tu não tem uma repercussão negativa em relação ao teu público que é daquela filosofia religiosa? Olha, eu nunca me aconteceu de alguém vir me falar isso aí. Mas tu tá publicando o material lá do César, que é um bandista. Sim. Nunca ninguém veio me falar. Se viesse me falar, eu dizia, bom, da mesma forma como eu publico o material do católico, como eu publico o material do evangélico, como eu publico o material do luterano. Uhum. Entendeu? Então, não é a minha opinião. A Folha, ela não tem religião. Uhum. A Folha é um jornal, um veículo de comunicação que ela precisa dar voz para todas as manifestações que são legítimas. Mas a religião traz uma indicação política. E aí a gente vai para um outro Então, mas aí eu vou te dizer o seguinte. maior ainda. Aí eu vou te dizer o seguinte, né? Isso eu não falo lá no meu veículo de comunicação, mas aqui eu vou falar para vocês. Eu estou respondendo nesse momento 2 processos na Justiça Federal. Um civil e um criminal, tá? Porque o Ministério Público Federal entendeu em algum momento que uma charge que a gente publicou causou uma ofensa contra a etnia caingangue, Uhum. tá? E as acusações, tanto na civil quanto na criminal, Certo. são de racismo. Ou seja, a Folha e o seu jornalista responsável, Francisco Rocha, foram racistas com a etnia caingangue. Certo. Eu não vou entrar no detalhe do que como nós estamos nos defendendo e tal, Certo. blá, 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 blá. Tá? A segunda acusação, vocês foram... E os processos estão ainda em andamento e eu tenho boa esperança de que nós vamos sair vencedores. Bem, né? Isso aí. Mas, se tu abrir hoje o www.portaldafolha.com.br, tu vai ver que em cima tem uma caixinha que é uma lupa, tu clica, tu vai ver que é uma caixinha de pesquisa e tu escreve lá, indígena, e dá um enter. Tu vai ver quantas matérias aparecem. Se tu escrever caingangue, dá um enter, tu vai ver quantas matérias aparecem. Porque a Folha, ela não pode levar em conta a ideologia. Se existe uma manifestação legítima, por exemplo, a aldeia Caingangue, que fica lá na floresta do Ibama, que inclusive o seu cacique, o seu Maurício Salvador, foi a pessoa que foi denunciante desses processos do Ministério Público, fez uma tradução da Constituição brasileira para a linguagem deles e isso é notícia. Então a Folha não pode se furtar de noticiar isso porque ela concorda ou não concorda. Ou porque em algum momento alguém daquela comunidade se sentiu ofendida. Uhum. Eu tenho a obrigação profissional de noticiar isso. Tá? Só que, da mesma forma, notícias da pauta
indígena são associadas à esquerda. Sim. Notícias da pauta LGBT Esquerda. são associadas à esquerda, Uhum. tá? Notícia de um torneio de tiro é associada à direita. Uhum. Tu entende? Então, mas e aí? O agro, Claro. direito. O agro é direita. Mas e aí? Se a gente vive num país tão polarizado que praticamente 50% da população está à esquerda e 50% da população está à direita, eu vou deixar de dar uma notícia que vai interessar a 50% dos meus leitores? Mas tu não acha que isso é o que está acontecendo na maior parte do jornalismo hoje? Esse lado? Não, eu acho que a maior parte do jornalismo hoje está à esquerda. E eu Piorou, acho que então. a maior parte do... Não, eu acho. E eu acho que a maior parte do jornalismo hoje se omite de dar notícias relacionadas a temas de direita para apoiar a esquerda. E eu acho que... É uma opinião minha, pelo que eu vejo, eu consumo muita notícia. Sim. Eu acho que é errado. Mas Eu isso não é faria econômico? isso. Isso não é econômico, não é por causa de uma pressão econômica? Ou não seria, Cara, eu não talvez- acredito nisso. Eu acho que é ideologia pura. E eu vou te dizer o porquê. Porque Não se seria eu sou- por ser uma concessão do governo, talvez? Jornal não é concessão de governo. Não, jornal não, mas TV, rádio... essas Jornal não é coisas. concessão de governo. Portal de internet não é concessão de governo. Instagram não é concessão de governo. Mas tu tá falando de uma hegemonia de um governo de esquerda dos últimos 24 anos que foi de esquerda. Então, vamos pensar que economicamente tu tem uma... Não há como um veículo de comunicação sobreviver atualmente no modelo de economia do Brasil, tá? 100% com dinheiro da iniciativa privada ou 100% com dinheiro governamental. Uhum, Tu tem que ter as duas coisas. certo. Tu tem que vender para o poder público Uhum, e tu tem que vender para iniciativa privada, tá? Eu, como dono de veículo, eu não entendo como alguns jornais caem tanto à esquerda e algumas empresas continuam anunciando. Eu não entendo, porque se eu fosse empresário, se for um cara de direita, e eu ver um veículo sendo extremamente tendencioso, sendo ideológico, eu não anunciaria mais com aquele veículo. sim. E vice-versa. Sim. E vice-versa. Porque assim, ó, se eu sou de esquerda e não concordo com o que tu publica, eu passo a não te consumir. A partir do momento que eu não consumo o teu conteúdo, tua audiência cai. E vai deixar de ser interessante pro Sageba que vai anunciar. Certo. Mas aí tu vai encontrar o teu nicho de comercial. Mas será que... Tu vai ter que ir pra direita, vamos dizer assim, gente. É que assim, ó, eu pra mim, direita e esquerda, tá? Eu acho que política é uma coisa, política partidária é uma coisa, política pública é outra coisa que não tem nada a ver com tudo isso aí, Ideológica. e ideologia é outra coisa. Ideologia é paixão. Uhum. Ideologia não tem nada a ver com política partidária, ideologia não tem nada a ver com política pública, ideologia é paixão. A minha avó costumava dizer o seguinte, a laranja não cai longe do pé. Laranjeira não dá jaca. Tá? Numa linguagem mais rebuscada, nós poderíamos dizer que o homem é produto do meio. Uhum. Esse negócio de os opostos Se atraem, isso é balela, velho. Os semelhantes se atraem. É verdade. Eu vou ficar perto de quem eu gosto, de Claro. pensa parecido comigo, Claro. de que tem uma vida mais ou menos no mesmo padrão social que eu. Tu tá entendendo? Tá? Essa questão de ideologia é mais ou menos isso. Eu acredito nisso. Eu penso de determinada forma. Então eu vou me aproximar do Sageba que pensa parecido comigo. Sim. Semana passada eu publiquei uma matéria que, de certa forma, elogiava uma ação da prefeitura. Pronto. Folha tá comprada. Uhum. Agora a folha é do Gilberto César, Sim. né? Agora essa semana eu publiquei uma coluna minha ali, que inclusive digo, pô, o sistema é isso aí mesmo, ó. Tá todo mundo reclamando, mas se esquecem que a RGE é problema do Estado, que a Corsã é problema da prefeitura, que é um problema que o prefeito deveria resolver. Não é botar a culpa na Corsã. São empresas regulamentadas pelo governo, né? Se existiu esse aumento... E assim como a RGE não te porque responde, eles- o Procon de Canela não te responde. Eu escrevi isso essa semana. Uhum. Pronto, agora o Chico é a oposição. Certo. Só que se eu der bola pra isso, velho, eu não trabalho. Eu vou encontrar o prefeito amanhã na rua e vou cumprimentar ele e conversar com ele normalmente. Vou encontrar o concorrente político dele e vou conversar com ele normalmente na rua. E se semana que vem eu tiver que elogiar de novo a prefeitura, eu vou elogiar. E se semana que vem eu tiver que criticar novamente a prefeitura, eu vou criticar. Porque assim, ó, senão eu não consigo fazer jornalismo. Agora não tem como tu fugir da polarização. Não tem como tu fugir. Tu vai levar pau. Em algum momento tu vai levar pau. Tu vai levar pau de A, tu vai levar pau de B, às vezes tu vai levar pau dos dois. Entendeu? Só que daí tem uma coisa, né, cara? Se eu tô apanhando de todo mundo, eu tô no caminho certo. Isso é uma coisa que eu sempre disse no jornalismo. Se tu publicou uma matéria de política e tu não agradou nem A nem B, tu fez bem o teu trabalho.
É sinal que tu acertou. Tu fez bem o teu trabalho. Agora, IA. Melhor coisa que inventaram. Tu não acredita que vai existir uma mudança tão grande na comunicação que ela pode assumir um papel tão protagonista? Ela já assumiu. A IA já assumiu. Só que é uma ferramenta fantástica. O negócio é o seguinte, cara. Quando os caras inventaram o carro, deve ter aparecido alguém que disse, pô, Isso não funciona. vamos acabar com a carroça e com os cavalos. E o Certo. cara que cria cavalo, como é que vai ficar? Tem que ter aparecido, né? Meu amigo, não adianta, tu tá nadando contra a correnteza, tu tá dando soco em ponta de faca. A IA existe. Ela é fantástica, ela te ajuda muito, Uhum. ela poupa tempo, ela poupa trabalho. Se tu não usar, tu vai ficar pra trás, porque eu vou usar. Aliás, eu aprendi a usar. Eu uso, eu tenho duas inteligências artificiais pagas, Uhum. certo? Eu aprendi a usar. Sim. Então, se tu não usar, tu vai ficar pra trás, porque eu vou produzir 5, 6 vezes mais que tu, Uhum. tá? Agora, tem uma coisa, e aí nós vamos voltar naquilo que a gente falou no início do vídeo, do meu caráter, da minha formação como cidadão, das minhas referências como pessoas na minha vida, das Como minhas tu vai referências como utilizar. profissionais. Se a tua ética, se o teu conhecimento vier de uma IA, tu tá lascado. Uhum. A IA ela tem que ser uma ferramenta de produção. Quem está por trás da máquina é tu. Uhum. A ética é tua. A apuração jornalística é tua. Semana passada teve uma pauta de polícia, certo? Eu cheguei no local, fiz a foto, busquei as informações que eu precisava buscar, certo? Longe, lá perto do SEQI. Enquanto eu me deslocava para a redação, eu coloquei meu telefone no multimídia, abri o chat GPT Tem as informações. e falando, olha, a informação é a seguinte, Essa, sim. hoje, tal dia, tal horário, bairro tal, assim, eu fui ditando a notícia para o chat GPT. Do teu estilo, dentro da tua editoria. Eu ditei a notícia, eu escrevi a notícia falando, Ele só formatou. tá? Parei no posto Ali para pegar um café, o texto estava pronto, eu já tinha foto, já tinha vídeo, mandei pro WhatsApp para redação. Quando eu cheguei na redação, os guris já tinham A publicado. matéria estava publicada. Daí eu vou ser romântico ao ponto de dizer que eu tinha que levar uma caderneta de papel e uma caneta pra cena do crime, anotar as informações, Depois fazer digitar uma tudo. foto, levar lá no Fotosilva, revelar o negativo, ampliar a foto, trazer pra redação, escanear a foto, digitar no PC o texto que eu queria. Quando não na máquina. Não, Jurista, gente, né? cara, foi a melhor coisa que inventaram. Maravilha, então. Agradecer Francisco Rocha. Chico, né? Chico. Todo mundo conhece ele como Chico. Chico, obrigado pela participação. E eu que agradeço. Vamos marcar outra, que essa foi muito boa. Vamos, a próxima a gente vai marcar lá na Folha. Vamos lá no Folha. Vamos. Lá tem espaço pra fazer churrasco, né? Dá Tem? pra gente fazer. Só se não estiver chovendo, é externo, mas tem? Mas tem? Não, a gente vê um dia que esteja boa a previsão do tempo. Pai César, Olha, mais um programa concluído. ótimo programa. Chico, te agradeço de coração, de verdade, por tudo. Pelo exemplo, pela parceria, pela amizade e pelo ensinamento. Né, que Nossa, tu nos capaz, deu gente, hoje. que eu não ensino nada pra ninguém. Ensina sim. Eu que agradeço o espaço. Valeu, pessoal. Maravilha. Semana que vem estamos de volta, então, em mais um programa Casonã. Até mais.